Mais uma aula de desenvolvimento orientado a objetos. Hoje nós vamos ver algumas estruturas de desenvolvimento orientado a objetos. Vocês têm que trabalhar, nós não temos como aprender uma linguagem de programação que não seja executando, trabalhando, fazendo. Então vamos correr atrás disso. Tá? Programação orientada a objeto é uma outra forma de trabalhar, mas o que é importante, nós construímos, né, nós implementamos com o Java, porém nós construímos como os algoritmos. Tá? Quando a gente tem lógica de programação, a gente aprende a lógica de como programar. O que é programar? É construir algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são o passo a passo que nós damos para resolver um problema. Né? Então, nós resolvemos esse problema através dos algoritmos, né? Nós temos que ter essa visão. Por quê? Porque a gente está mandando o computador fazer alguma coisa. Quando a gente implementa essa linguagem, nós estamos mandando o computador fazer alguma coisa. Então, só lembrando, né, que o Java trabalha aí com algumas... com kit de ferramentas, que é o JDK, né? Nós temos nós temos o compilador e várias ferramentas dentro desse, vamos chamar de kit Java. Esse kit nós precisamos para desenvolver a linguagem Java. Tá? Quando a gente está programando, nós vamos desenvolver através do JDK. Ok? Então eu pedi lá para vocês baixarem o JDK, nós temos um compilador online, né? Então é assim que nós vamos trabalhando, assim que nós vamos testando tudo que é possível. Outra situação, agora nós temos o JRE. O que é o JRE? Bem, o JRE para ele é o Java Runtime Execution. Então quando a gente fala do JRE, é o quê? Para executar o Java, a gente faz as declarações, a gente trabalha lá com as classes, nós trabalhamos com as definições todas e depois nós mandamos executar. A gente não acessa lá embaixo, lá do nosso compilador online, nós temos um botão lá embaixo de executar. Em outras, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com o NetBeans, por exemplo, nós temos um botãozinho lá que executa, faz a mesma coisa. Então, ele roda. Para ele rodar, ele também precisa desse suporte. Então, esse suporte vem através do JRE. Esse JRE também traz algumas características do JVM, ou Java Virtual Machine, que é aí uma camada. Daí já envolve o sistema operacional, envolve outras funções para a gente ter uma linguagem Java que ela é tão ampla, né, em todos os sentidos. Então, o que a gente trabalha também? A gente trabalha com pacotes. A linguagem Java, ela trabalha com pacotes. Vamos entender um pouco o que são esses pacotes. Todos vocês já organizaram fotos, não organizaram? Vocês têm fotos aí no computador de vocês não criam pastinhas para colocar essas fotos? Ou a gente organiza o nosso sistema de arquivos, não é? Você põe lá ano de 2019, ano de 2020, ano de 2021, ou fotos de 2019, fotos de 2020. A gente sempre dá uma classificação para os nossos arquivos. O sistema de arquivos foi criado e ele serve para quê? Ele serve para armazenar arquivos, só que ele tem restrições. O que são essas restrições? São coisas que você não pode fazer. Você pode dar o nome de foto 1 para uma foto de 2019, uma foto de 2020, você pode chamar de foto 1 várias fotos, tanto que elas não estejam na mesma pasta. Na mesma pasta você não consegue dar o mesmo nome. Tá? Ele vai pôr... ele tem alguns recursos ali para perguntar para você se você quer substituir o arquivo, enfim. O sistema de arquivos tem essa limitação. Tá? Então, o Java também é como se o Java ele pusesse os arquivos em pequenas pastas. Então, você vai acessando aqueles arquivos nas pastas, tá? Entre aspas, né? Então, os pacotes são essas
pastas que a gente fala, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho mais aí do funcionamento do nosso Java. Então vamos ao quadro. Nós vamos ver algumas estruturas, como eu falei, né? Antes de eu começar, o avaliar. O que é o avaliar? O avaliar é a forma de como vocês demonstram para nós o que está se passando com você, aluno. Tá? Com você, aluno, com nossos professores tutores, com os nossos coordenadores. Então, uma forma de avaliação. E foi prorrogada até dia 15 de novembro. Então, olhem essa imagem, tá? É importante a sua opinião, porque daí que nós conseguimos ter uma ideia do que vocês estão achando, o que vocês gostariam de modificar ou como que nós estamos indo, ok? Então, avaliar é muito importante, tanto para você, tanto para vocês, né, para vocês dizerem o que está acontecendo, quanto para nós também sabermos, né, e se tivermos que fazer correções, nós faremos em cima do que vocês disseram. Por isso é importante a participação de todos, ok? E foi prorrogado. Então, vamos contextualizar, vamos ao quadro. Você foi aprovado como estagiário em uma startup que atua no ramo de alta tecnologia e esse é um portal que faz vendas de diversos produtos e nós já vimos, né, que você vai ter um suporte robótico, né, para isso, e o robô pode ser modelado aí em boas práticas de orientação a objetos. Seu chefe acredita que a modelagem já desenvolvida pode ser melhorada ao se incorporar novos recursos. Enfim, após o seu chefe revisar o código que você desenvolveu, ele pediu para que você criasse 4 novos construtores para a classe robô. Nós vamos ver o que realmente são esses construtores, né? Então, você vai criar novos construtores. Nós vamos fazer um exemplo aqui de construtores. Bem como definir-se alguns atributos como constantes, argumentando que isso impedirá eventuais erros de código. Quanto ao método move, né, que o robô se move, ele gostou, quer que você faça a sua sobrecarga. Então, nós temos aí algumas palavras novas que nós vamos trabalhar hoje. O seu chefe percebeu que você colocou o ponto de entrada da aplicação, o método main, dentro da classe robô, ele não gostou. Então, você está programando sua aplicação em nuvem, utilizando o compilador web, sabendo que a sua aplicação crescerá muito ao longo do tempo, pediu que instalasse algum IDE em seu computador, justificando que o IDE instalado localmente lhe dará um suporte melhor. Ok? Então, esse é o nosso contexto aí do robô. É claro que nós não vamos fazer essas implementações todas, vocês têm o suporte do livro, vocês têm que procurar o livro, vocês têm que trabalhar com esse livro, que você não entendeu, tirar as dúvidas, para a gente conseguir fazer essa programação correr como deve correr. Então, vamos voltar ao quadro. Você viu que o teu chefe lá falou nesses construtores e sobrecarga. Então, vamos explicar um pouquinho o que é isso. Uma linguagem orientada a objetos utiliza diversas abstrações. Lembram que nós já falamos na aula passada dessas abstrações para representar modelos do mundo real e imaginário. IDE é um ambiente que auxilia muito a vida do programador. E um bom ambiente de desenvolvimento colabora com diversos recursos. Então, realmente, nós temos vários exemplos de IDEs aí, você pode trabalhar com muitos. Então, na análise estruturada, a construção de modelos retrata o fluxo e o conteúdo das informações utilizadas pelo sistema. Isso aqui é numa análise estruturada, quando a gente fala, por exemplo, da linguagem C, da linguagem Pascal. Agora, na análise orientada a objeto, modelos de análise, projeto e programação são baseados na composição e na interação entre as unidades do software chamadas de objetos. Então, quando a gente fala de programação orientada a objetos, nada mais são que é uma forma que os objetos se comunicam. Então, a orientação a objeto tem isso, tá? Nada mais é
que uma forma que a gente vai criando para que os objetos se comuniquem. Então, não é tão difícil, é um paradigma, né? Ou seja, uma outra forma de programar. Vamos voltar ao quadro. Opa, pulei. Então, vamos lá. A criação de instâncias. Então, nós já vimos também essa palavra instância, já não é tão nova para a gente, é criada através da utilização da palavra new. Além de criar a instância, ela associará uma referência para que os métodos da classe instanciadas possam ser executados. Tá? Por exemplo, data, nova data é igual a new data. Então, esta palavra aqui é muito importante. Lembram que a gente também fez isso na aula passada? Então, uma pessoa qualquer seria uma nova pessoa. Então, aquela nova pessoa teria um nome, um endereço, um telefone, algumas características. Então, construtores são métodos especiais que são chamados automaticamente, métodos especiais que são chamados automaticamente quando instâncias são criadas pela palavra-chave new. Tá? Então, essa new, apesar de a gente já ter tido contato com ela, né, nós vamos saber agora que elas são construtores. Eles garantem que o código contido neles será executado antes de qualquer outro código em outros métodos, já que uma instância de uma classe só pode ser usada depois de ter sido criada. Então, com new, o que causa a execução automática do construtor. Então, é muito importante essa palavra new, tá? Para a gente trabalhar com esses construtores. Os construtores devem ter exatamente o mesmo nome da classe a que pertencem, inclusive considerando maiúsculas e minúsculas. Então, nós sabemos que para o Java, isso é muito importante, essa parte de maiúsculas e minúsculos, né? Então, se eu mudar o nome, puser uma maiúscula e depois mudar para uma minúscula, a gente não vai entender nada, né, do que acontece. Então, vamos lá. Construtores não podem retornar valor algum, então ele vai ser vazio, né? Ele não retorna nenhum valor, nem mesmo void. Por isso, devem ser declarados sem tipo de retorno. Sem tipo de retorno é o abre e fecha. Construtores não devem receber modificadores. Por exemplo, eu não vou declarar público ou private. Tá? Eles serão públicos se a classe for pública. Então, são algumas informações, algumas formas de trabalhar aí em Java. Então, nós temos construtores padrão e não padrão. No padrão, nós temos o implícito e o explícito. O implícito não possui nenhum código e o explícito possui código, mas sem argumentos, tá? Então, agora, quando a gente fala do construtor não padrão, eu só tenho esse tipo explícito. E ele possui códigos e argumentos. Está vendo aqui que ele está retornando o int A? Então, ele está retornando argumentos. Então, só para a gente entender o que é esse construtor e essa sobrecarga de métodos. A sobrecarga consiste em permitir, dentro da mesma classe, importantíssimo, mais de um método com o mesmo nome. Olhem só, isso é uma informação importante. Então, sobrecarga. Então, permite dentro da mesma classe, mais de um método com o mesmo nome. Mas eles necessariamente devem possuir argumentos diferentes para funcionar. Tá? Nós vamos pegar um método multiplicação ali, vou mostrar para vocês, né, que ele vai funcionar com outros argumentos, tá? Mas ele vai funcionar perfeitamente como a gente gostaria ou como deveria funcionar. Não podemos ter dois métodos com o mesmo nome e tipos de argumentos, mas com tipo de retorno diferente. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Definição e utilização da sobrecarga de métodos. Ao conceituar sobrecarga, a possibilidade de criar um ou mais de um método com o mesmo nome e assinatura diferente. Então, mais de um método com o mesmo nome,
porém há assinaturas diferentes. É conhecida como sobrecarga de métodos. A decisão sobre qual método será chamado quando existir 2 ou mais métodos será feita pelo compilador, com base o quê? Na assinatura dos métodos, ou como nós estamos trabalhando com eles. Tá? Então aqui nós temos sobrecarga versus sobreposição, né? Os argumentos, quando eu falo da sobrecarga, eles devem ser trocados. Quando eu falo da sobreposição, eles não devem ser trocados. O retorno pode ou não pode. Nós vamos falar um pouquinho, por exemplo, da herança. Não envolve herança, e na sobreposição envolve herança. Hoje nós vamos ver um exemplo de sobrecarga. Tá? Então, invocação ocorre em tempo de compilação e o outro ocorre em tempo de execução. Tá? Isso aí são formas de trabalho, ninguém vai sair decorando isso, né? Com o tempo vocês vão aprendendo. Atributos e métodos estáticos em classes, né? Ao criarmos instâncias de uma classe por meio da palavra reservada new, cada instância da classe terá uma cópia de todos os campos declarados na classe. Por padrão, a modificação de um campo de uma instância de uma classe não afeta o valor do mesmo campo em outra instância. Esses campos são conhecidos como campos de instância. É por meio da declaração e uso dos campos estáticos que conseguimos compartilhar um valor em todas as instâncias de uma mesma classe. Calma, essas são definições, nós vamos trabalhar com elas, né, no desenvolvimento aí do nosso trabalho. Um campo estático é também conhecido como campo de classe, já que ele está associado à classe que ele é definido, não à instância dessa classe. Campos estáticos são declarados com o modificador static, que deve ser posicionado antes do tipo de dado do campo e pode ser combinado com modificadores de acessos. Então, eu posso fazer isso no público e private, por exemplo. Exemplo de declaração de campos. Private int, registro acadêmico, né? Um campo de uma instância. Static, private, int, registro. Então, aqui eu estou dizendo que só será privado, então, só essa classe terá acesso. Né? Estático, privado, int, registro acadêmico. Tá? Um campo chamado estático ou campo de classe. Tá? Agora, é claro que aqui eu estou dando várias definições para vocês, né? Não é simples a compreensão, né? Mas é para vocês entenderem, e nós só conseguimos aprender realmente programando, moçada. Tá? Jogando lá no nosso compilador, pegando o nosso livro, dando uma estudada, revendo a aula, para a gente conseguir trabalhar. Nas situações de problema, ele fala muito do robô. Nós vamos fazer a implementação de alguns programas daqui a pouco, ok? Daí a gente vai ver, por exemplo, essa questão de sobrecarga, o que é na prática, tá? Então, era para você fazer o robô. Vamos lá. Depois que você... o que você tinha que escolher, né? Foi dito lá que o IDE, né, melhor atenderia. Você pode instalar Eclipse, NetBeans, IntelliJ. Eu gosto de trabalhar com NetBeans. Tá? Após alguns testes, escolheu um. Inicialmente, você analisou com calma os atributos, como nome, peso, carga, tração, posição, e percebeu que os atributos nome, peso, velocidade não se alteravam para um mesmo robô. Dessa forma, decidiu declará-los como constantes, utilizando a palavra reservada final. Importante isso, tá? Só para você saber. Depois, você analisou a classe robô e viu que ela tinha apenas o construtor padrão. Então, criou 4 construtores com as seguintes assinaturas: public robô string nome, public robô string nome float peso, public robô string nome float peso. Tá? Todas chamam robô, no entanto, elas estão com parâmetros diferentes, né? Com argumentos aí sendo passados. Após isso, você se deparou com problema de sobrecarregar o método move, percebeu que esse problema parecia bem difícil, mas depois você criou apenas a assinatura public void move float pos.
em que o robô se moveria apenas para frente ou para trás, conforme o valor passado como argumento. Então, aqui eu tenho um pouco aí da implementação, né, uma parte dessa implementação, o código da implementação. Agora nós vamos ver, então nós vamos fazer uma correlação com aquelas estruturas que nós já vimos em outras linguagens. O C, então, aquelas estruturas, aqueles laços, aqueles controles de fluxos que nós já estamos razoavelmente acostumados a trabalhar. Então vamos ao quadro. Vamos ver estruturas de controle, tomadas de decisão e laços de repetição. Tá? Então, são algumas possibilidades que nós temos aí dentro. Estruturas básicas, a utilização de estruturas básicas, mas que são de extrema importância, pois rompem o fluxo linear do código, tornando-o mais dinâmico. Tá? A linguagem Java é fortemente tipada, ou seja, todos os tipos das variáveis são importantes para a manipulação de dados e devem ser declarados no início de criação da variável. Então, cuidar, né, que maiúsculas e minúsculas são importantes e você deve declarar tudo antes. Lembram o comando if e else? Né? Então, o if e else a gente já conhece, já trabalhou com C, então, né? O if, se for verdade, ele vai seguir por um caminho, né? Aqui, ó, C for verdade, então ele vai fazer C1, fechei. O if e com else, se for verdadeiro isso, eu faço C1, se não, eu faço C2, tá? Então, aqui nós temos, né, todas as formas de representação, if, else, nós podemos ter os ifs e os elses alinhados aqui para nós trabalharmos. Então, são definições aí das decisões básicas, né, de computação. E esses três comandos, eles fazem o quê? Eles rompem o fluxo sequencial de um código. Né? Se verdadeiro, né, se uma determinada condição for satisfeita. Assim, se o valor D1 for verdadeiro, o comando C1 será executado. Se o valor D1 for falso, um outro comando será executado. C1, C2, C3, C4 indicam comandos a serem executados. D1 e D2 indicam tomadas de decisão. Os comandos, como que a gente declara, né, no Java, if, uma condição, né, então eu faço algo, uma sequência de comandos. Se, a explicação lógica A, então eu faço a sequência de comandos A. Se não, eu vou não esquecer, ó, que eu abro aqui e fecho aqui. Tá? Se eu tiver só o if, abri aqui e fechei aqui. Se eu tiver o if e o else, eu abri de novo no else, fechei. Tá? Aqui a mesma coisa, if else, então abri a primeira, fechei. Fui para o else, também não satisfez, abri e fechei. Se não satisfez, abri e fechei de novo. Ok? Esses são os comandos, if else e if else. O comando switch, né? O comando switch, ele apresenta para nós o que? Algumas possibilidades. Né? Ele simplifica as coisas para nós enquanto programador, quando existe mais de 2 comandos. Então, ele sempre é utilizado com aquele break, apesar do break ser opcional, né? Depende, mas eu tenho o switch, a variável, então, caso V1, eu tomo uma atitude. Se você, por exemplo, se eu fosse fazer um menu, entrar, vamos falar de uma conta, 1, saldo, 2, poupança, tá? Eu vou usar um case, né? Porque eu vou ter 3, 4, 5, 6. Quantas opções eu tiver no menu, o case funciona bem para nós, né? O switch case. Então, eu tenho uma condição, né? E se essa condição, enquanto satisfizer essa condição, a gente vai trabalhando, ok? Eu posso ter mais de um, né? Posso ter
o switch case default, né, que nós também utilizamos. O case, comando 1 e o break, tal, comando, caso o valor N, comando N, né? Se for a opção 6 que você escolher, então eu vou fazer o que for determinado. Às vezes eu tenho um valor default, né? Porque se não for nenhum dessas escolhas, eu tenho um caso padrão, que será o meu modelo. Nós também temos aí os nossos operadores aritméticos e relacionais, que nós também conhecemos da programação orientada, da programação linear, né? São os mesmos. Então, o que a gente sabe desses nossos operadores? A soma continua sendo igual, o mais, né? O exemplo em Java, x mais y. A subtração é menos, x menos y. A multiplicação é um asterisco, x asterisco y. A divisão é x divisão y. E aqui o resto da divisão é o nosso percente. Então, o resto da divisão de x por 2 vai determinar se o número é par ou não. Tá? Nós temos os operadores relacionais, né? A igualdade não é apenas um igual, moçada. Igualdade são dois iguais, aqui, ó, o símbolo da igualdade. Um igual é atribuição. Então, 5 x igual a y. Então, 5 é igual a y? Não. Desculpem, 5 é igual a 3? Não, é falso. Diferente é uma exclamação igual, maior ou igual a que, menor ou igual a que. Ok? Então, também já conhecemos esses operadores. Nós temos aí operadores de atribuição, incrementos ilógicos da atribuição de adição mais igual. Então, quer dizer que o quê? X mais igual a 3. Mais igual a 3, x é igual a x mais 3. Nós temos a subtração, x menos igual a 3, x é igual a x menos 3. Esse exemplo aqui, essa parte do lado de cá, é o que nós conhecemos, né? Atribuição de multiplicação asterisco igual, divisão traço igual e atribuição de resto igual, tá? Nós temos também como trabalhar com decremento, com incremento e decremento, né? Por exemplo, mais x em Java, ele incrementa de 1, então utiliza x na expressão atual. O pós-incremento, vejam que o mais x incrementa em 1. Agora, o x mais, ele utiliza x na expressão atual e então incrementa x em 1, tá? Aqui é o contrário, hein? Mais x e x mais. Tá? A gente tem que ver isso na prática aí para entender. O menos x também decrementa em 1, né? Então, se eu tenho lá x, peço x, menos x, se a minha variável A é maior que 10, então, na primeiro loop, se a minha variável varia de 10, então na primeira vez ele vai utilizar o valor 10, depois 9, depois 8, depois 7, depois 6. O x menos, que é o pós-decremento, utiliza x na expressão atual e depois decrementa. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado aí quando a gente fala dos operadores. E os operadores lógicos, né? O E lógico, os símbolos são dois Es comerciais, né? Aquele símbolozinho ali. O ou lógico são dois traços, né? E a negação é o não, né? O nosso negado. Então, é uma exclamação. Isso nós temos que ter essa clareza aí do que nós estamos fazendo. Então, eu passei rápido porque é algo que vocês com certeza já tiveram algum contato, né? E nós temos que ir trabalhando. Não tem como eu dar um formato para vocês e vocês vão fazer. A gente vai trabalhando com
algumas situações possíveis, ok? Então vamos lá. Só um pouquinho. Aí nós temos também alguns pedaços de código sobre o robô, né, que era para fazer aquelas alterações com outras classes públicas e privadas, né, algumas declarações aí que o robô fez, ok? Nós vamos agora para o computador, né? Vamos fazer aí alguns exercícios só para mostrar o que a gente viu até agora, ok? Então eu já peguei alguns exercícios, vou jogar lá no nosso compilador, nosso ambiente de compilação, e vamos trabalhar um pouquinho, eu vou explicando o que a gente fez, ok? Então vamos para o computador. Opa, meu computador está preto? Não, aí já voltou, moçada, só um pouquinho. O que nós vamos, uma das primeiras situações que nós vamos fazer é o quê? Deixa eu só... por que eu parei aqui? Lembrei agora. Que na aula passada, não sei porquê, o nosso ambiente não estava rodando, o código está certinho, tá? Aqui nós já vamos aproveitar e nós criamos, né, com a palavra new, nós fizemos a classe do nosso robô, né, e criamos dois robôs diferentes, tá? Com características diferentes através do new robô. Então, eu vou chamar aqui o nosso ambiente, só um pouquinho, moçada, só para a gente chamar lá nosso editor, o JDoodle, tá? Então, abri ele, vou só mostrar para vocês que o programa funciona, né? Opa, ppublic, ele não vai funcionar, né? Então, aqui só para a gente ver um pouquinho da aplicação do nosso new, né? Quando a gente faz a gente cria aí, que é muito importante, né? Deixa eu só passar um pouco mais aqui, só mostrando para vocês. Eu fiz uma classe pública robô. Esse robô tem um nome, tem uma cor, tem uma velocidade, tem um nível de bateria, tem o tipo de tração, tem antena, né? Daí eu vou public void print status, né? Vou declarar, vou pedir para ele fazer o quê? Ele realmente imprimir esse status, né? Eu quero que o meu robô escreva lá, meu nome é mais nome, minha cor é mais cor, mais velocidade. Então, estou dizendo para ele escrever as características daquele robô, né? Como ele é nesse momento, como que é aquele objeto, né? Então, o robô objeto 1, né, é um novo robô. Então, agora eu vou dar aquelas características para o meu novo robô. Então, meu novo robô vai ter o nome de R801, vai ter a cor azul, vai ter a velocidade 6, o nível de bateria 78, o peso 10, a esteira, e ele tem antena, será verdadeiro. E o novo robô objeto 2, estão vendo aqui, ó, que eu criei o objeto 1, tinha algumas características. Eu criei aqui, ó, o objeto 2 com outras características também. Vamos ver. Então, coloquei, se vocês quiserem eu passo o código para vocês, não tem problema nenhum, né? Então, vamos executar esse nosso programa. Olhem só, era isso que eu queria que tivesse acontecido na aula passada, que saiu do ar, que aconteceu tudo. Então, eu criei dois objetos robô, né? Um é o R801, que é azul, que tem uma velocidade 6, tem uma bateria de 8, e o outro é o R701, que tem outras características. Então, eu criei dois objetos com aquela forma, lembram? Com aquele formato do quê? De robô, tá? Então, meu nome é R701, né? Eu sou um robô laranja, não tenho antena.
Então, executamos o que a gente fez na aula passada e não sei por que estava fora do ar e não estava funcionando. Então, é isso que nós trabalhamos aí, só voltando. Agora, nós vamos modelar uma classe matemática, tá? A modelagem da classe matemática. Então, vou lá pegar... Não vou nem modelar essa classe matemática. Nós vamos modelar um triângulo com 2 construtores, tá? Nós vamos ver como que nós fazemos isso. Então, vou lá copiar, né? Porque eu já digitei. Eu já digitei tudo isso. Vou lá com o meu triângulo. Então, nessa modelagem de triângulo com 2 construtores. A gente não acabou de falar que os construtores, nós usamos o nil. Então, vamos lá ver como é que nós trabalhamos. É claro que aqui, nesse exemplo, né, ele vai trazer esses lados do nosso triângulo. Peraí, deixa eu jogar lá no nosso compilador. Copiei. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, vamos lá. Apaguei, tá? Vou copiar o que a gente trouxe. Então, eu criei uma classe triângulo e eu vou criar para esse triângulo 2 construtores, tá? Então, os construtores são sempre invocados com a palavra nil, tá? Então, vamos lá. Então, eu criei a public class triângulo, né? O triângulo, ele tem um lado A, tem um lado B e tem um lado C. Até aí, perfeito. Agora, eu crio um public triângulo com double lado. Ótimo. Esse lado A vai ser igual ao lado, esse lado B vai ser igual ao lado. Nós vamos, na sequência aí das nossas aulas, aprender também esse this, ok? Lado A, lado B e lado C vai ser igual a A. Depois nós criamos um public triângulo também com com esses outros argumentos, ó. O triângulo, estão vendo que nós temos 2 classes públicas chamadas triângulo, só que o que ele está retornando, o que ele está passando, esses parâmetros são outros, ó, double lado, e aqui eu tenho double A, double B e double C, tá? Então, diz ponto lado A igual a A, diz ponto lado B é igual a B, diz ponto lado C é igual a C. Nós vamos ver também na sequência o override, não vamos ver agora. Agora, public string, toString, tá? Return o formato, né, desse string. Então, ele vai ler o A, ele vai ler não, na verdade, né, eu criei 2 triângulos com parâmetros diferentes. Um com A, com B e com C, né? E o outro, né, que é o nosso triângulo, esse é o triângulo com 3 argumentos, né, com os 3 doubles. Daí eu tenho, se meu triângulo, se for um triângulo isósceles, então eu estou passando um padrão só para ele, porque iso quer dizer o mesmo que... Opa! O Thiago perguntou o Thiago mandou uma pergunta aqui, se você irá disponibilizar o código. Com certeza eu vou passar para o Thiago, moçada, fiquem bem tranquilos, né, que eu vou resolver. Amanhã eu passo para o Thiago envia para vocês, tá? Para vocês fazerem os testes, para vocês trabalharem como vocês quiserem, tá? Então, vejam que um triângulo isósceles, o que ele é? Ele é um novo triângulo, só que ele tem os lados iguais. Um triângulo isósceles tem como características os 3 lados iguais. Então, meu lado A, se eu passei só o 5, ó,
double lado. Por quê? Porque eu preciso conhecer só um lado para dizer que ele é isósceles. Porque os outros dois, tanto o lado A quanto o lado B quanto o lado C, serão o valor 5, terão o valor 5. Agora, o outro triângulo que eu chamei de escaleno, tá? Através do nil triângulo, ele tem 3 padrões. Por quê? Porque um triângulo escaleno tem 3 medidas diferentes, 3, 25 e 26. Então, vocês estão vendo que eu tenho o mesmo nome, public class triângulo, tá? O triângulo tem 3 lados, né? Estão declarados. Agora, o que eu fiz? Eu acabei usando 2 construtores desse triângulo, né? Os construtores são o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. Através da palavra nil, eu chamei um triângulo de um tipo e o outro triângulo de outro tipo, ok? Então, vamos ver o resultado, né? Daí eu quero que ele imprima, né? Ou seja, ele vai imprimir os lados, né, dos triângulos. Um vai ter que ser 5, 5, 5, que é o nosso triângulo isósceles, já que eu dei o valor 5 aqui, eu já disse que todos os lados têm 5. E o outro vai ser 3, 25 e 26. Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui no Interactive. Vamos ver se ele vai executar corretamente. Ele está pensando. Opa, aqui, ó. O meu primeiro A é igual a 5, meu segundo A é igual a 5, meu terceiro A, esse é o meu triângulo isósceles. E, só voltando aqui um pouquinho, ó, estão vendo que eu passei, ele tinha que me dizer que os 3 lados do triângulo são 5. Fui eu que passei esse valor para eles. E o outro, ele tem 3 lados diferentes, que é o meu triângulo escaleno, de 3, 25 e 26. Ok? Então, aí uma apresentação, uma modelagem de triângulo com esses 2 construtores, tá? Então, eu quero fazer uma pergunta e 1 minutinho para vocês responderem, tá? Se vocês entenderam esses comandos, tá? Apesar de vocês não entenderem todo o global, porque a gente tem que ver algumas partes ainda, quero saber se vocês conseguem avançar, se vocês estão entendendo como que a gente está trabalhando. Bem, agora nós vamos falar sobre a reutilização, reaproveitamento, né, dos códigos. Sempre que a gente fala na linguagem de programação, na linguagem Java, né, o que nós falamos? Sempre fala assim, não, ela é mais fácil ou melhor porque nós podemos reaproveitar partes dela. Como que nós fazemos esse reaproveitamento? O que é isso de reaproveitamento? Então vamos ao quadro para entender. Reutilização de classes. Então, nós fazemos realmente esse reaproveitamento de estruturas. Em vez de você declarar várias vezes a mesma coisa, você vai fazer o quê? Você vai declarar, vai fazer esse reaproveitamento. Agora, como que a gente faz isso? O que são modificadores de acessos? São características da orientação a objeto que permite ao programador ocultar classes e seus membros, tornando controlada a sua utilização por outros programadores. Isso é muito importante, moçada.
Então, nós estamos falando aí do que? Por exemplo, se eu trabalho com um banco, né? Eu não quero que todo mundo, que um outro programador entre lá no saldo do meu cliente e modifique aquele saldo, né? Se cada um está desenvolvendo uma parte, enfim, nós temos algumas limitações, né, que nós podemos fazer, tá? Nós trabalhamos como que nós ocultamos ou como nós deixamos naquela classe. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, através daquele public, daquele private, disso a gente consegue trabalhar em determinadas situações. Nós também reaproveitamos através de algumas aí que são de alguns pilares que nós temos, né, como aí na programação orientada a objeto, né, que são a herança, o polimorfismo, a abstração, né? Então, a herança são mecanismos que permitem a criação de uma nova classe, que estende uma outra definida pelo programador, o que torna possível a reutilização de dados e comportamentos da classe ancestral. Então, a gente também vai dar uma olhadinha de como surge essa herança. É só uma explicação para vocês entenderem que nós reaproveitamos essas estruturas aí de que forma. Polimorfismo a gente já viu que é várias formas, né? Ou seja, por meio do polimorfismo, o objeto pode ser referenciado de várias formas, o que confere flexibilidade ao desenvolvimento da solução. Então, o polimorfismo, né, também temos como trabalhar com ele. Uma das partes que a gente também trabalha é o encapsulamento, característica que permite que as variáveis da classe e seus métodos sejam agrupados em conjunto, segundo o seu grau de relação. Então, pode parecer meio estranho, porque nós não utilizamos essas palavras com tanta frequência, né, moçada? Então, o reaproveitamento de estruturas é um pouco diferenciado, é um pouco mais difícil, às vezes, da gente compreender o que faz exatamente, apesar de nós termos na análise também, de nós trabalharmos aí, conseguirmos trabalhar de algumas outras maneiras. Então, 4 modificadores de acesso. Então, a gente sempre quando declara, ou pelo menos nesse começo aí, a gente começou a declarar com o public class robô, public class boneca, public class qualquer outro molde, né? Aquela classe que a gente tinha, a gente declarou tudo como public. Por quê? Porque a gente não sabia da existência desses modificadores de acesso, né? Então, o public pode ser acessado, executado a partir de qualquer outra classe. Então, qualquer outra classe é como se tivesse tudo aberto. Qualquer um pode utilizar tudo que for public, tá? Quando eu falo private, eu não quero que todo mundo tenha acesso lá ao saldo do meu cliente, tá? Então, só podem ser acessados, modificados ou executados por métodos da mesma classe, sendo completamente ocultos para quem? Para os outros programadores. Eu não quero que a pessoa pegue o saldo da minha conta, né? Quer dizer, eu vou ficar muito feliz se ele modificar para mais, né? Mas para menos vai ser problema. Então, eu tenho public, private, eu tenho protected, ou seja, protegido. Funciona como private, mas permite que as classes herdeiras também tenham acesso ao campo ou ao método declarado. Ou seja, ele é um privado, mas não totalmente, porque as classes herdeiras também vão ter acesso. O private não. O private você declarou private, não tem acesso mesmo. Já o protected, as classes herdeiras têm acesso. E os sem modificadores serão considerados como pertencentes à categoria package, ou pacote, ou friendly, né, amigável. Seus campos e métodos podem ser acessados em todas as classes de um mesmo pacote, né? Como eu falei para vocês que o Java trabalha com os pacotes e é como se fossem, né, pastinhas, né? Isso é
uma forma de trabalho. Quando a gente fala de herança, é uma forma de reutilização de software na qual uma nova classe é criada, absorvendo membros de uma classe existente e aprimorada com capacidades novas ou modificadas. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter uma clareza aí quando a gente fala dessa herança, né, que não é tão simples de nós trabalharmos, assim, ainda vai deixar algumas dúvidas, né? Então, é a reutilização do software na qual uma nova classe é criada, absorvendo membros de uma classe existente e aprimorada com capacidades novas ou modificadas. Então, aqui nós entramos no contexto de superclasses e subclasses, tá? Por exemplo, quando eu falo de um aluno, esse aluno pode ser aluno de graduação, aluno de pós-graduação, aluno do curso de inglês, aluno do curso de informática, enfim, aluno pode ser uma superclasse que pode se transformar em outras subclasses, tá? Forma, quando eu falo de formatos, né, de forma em termos de formatos, estou falando quais são as formas que a gente conhece. A gente conhece círculo, retângulo, triângulo, quadrado, são formas. Financiamento, como eu falo de financiamento, eu posso falar financiamento do do carro, da casa, da televisão. Funcionários, nós temos aí as diversas subdivisões. Ele pode ser gerente, pode ser chefe de setor. Quando eu falo de uma conta bancária, estou falando da conta corrente, da conta poupança. Então, a gente tem que ter essa clareza, né? A utilização de herança permite que classes mais genéricas sejam reaproveitadas para compor classes mais específicas, o que confere segurança, tá? Então, isso é muito importante, segurança e racionalidade ao processo de desenvolvimento de aplicações, tá? Então, nós temos herança implícita e herança explícitas. Por exemplo, um objeto, tá? Um objeto geométrico 2D, tá? Ótimo, eu posso ter um círculo, eu posso ter um triângulo, eu posso ter um retângulo, tranquilo. Agora, em 3D, eu não vou mais ter o círculo, eu vou ter a esfera. Não vou ter mais um triângulo, vou ter um tetraedro. Por quê? Porque eu estou falando de 3 dimensões. Então, eu não vou ter um quadrado, eu vou ter um cubo, né? Porque ele tem 3 dimensões. Então, o objeto é de uma classe pública, tá? Se eu falar esse objeto, ele foi definido, né, com algumas características. Elas podem ser herdadas, né? É uma classe pública, qualquer um pode ir ali e pegar, né? Então, é uma questão da gente entender as diferenças, o que pode realmente ser herdado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um objeto, esse objeto a gente falou hoje ainda que ele pode ser caractere, pode ser booleano, pode ser um número, pode ser string, pode ser matemático, pode ser uma série de situações. Um número, esse número pode ser inteiro? Pode. Ele pode ser short, ele pode ser long, ele pode ser float, ele pode ser double, ele pode ser qualquer coisa dessas. Mas os números podem ser assim, ok? Então, encerrou aqui. Nos números, eles vão ser assim. Então, é só uma visualização assim para vocês entenderem as classes, né, o que está acontecendo ou como funciona. O que é o polimorfismo? É a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas, tá? Quando a gente fala de polimorfismo, são várias formas. O que não quer dizer que o objeto fica se transformando, tá? Não estou falando isso. Estou falando que ele pode ser referenciado, tá? Ou seja, ele é de um tipo, né? Mas ele pode ser referenciado de várias formas. Ao contrário disso, um objeto nasce de um tipo, tá?
tá? E morre daquele tipo. Ou seja, quando eu declaro aquele tipo daquele objeto, ele vai ser sempre assim. O que pode mudar é a maneira como nos referimos a ele. Eu não estou mudando ele, eu estou mudando a maneira como nos referimos a ele. Poliformismo permite a manipulação de instâncias de classes que herdam de uma mesma classe ancestral de forma unificada. Podemos receber métodos que recebem instâncias de uma classe C. E os mesmos métodos serão capazes de processar instâncias de qualquer classe que herde da classe C, já que qualquer classe que herde de C é um tipo de C. Então, se eu estou falando de C, eu vou trabalhar com aquela classe mesmo. Então, todas as classes que herdarem é classe do tipo C. Tá? Não é tão simples da gente entender, mas a gente vai ver de algumas formas. O encapsulamento é ocultar dados através de métodos de modo que sejam inacessíveis principalmente a outros programadores, a outros objetos, e é a base fundamental, tá? Então, os atributos e os métodos, aqui eu tenho uma classe, né, que ela tem os atributos e os métodos, eu vou fazer o encapsulamento em nível de classe. Eu posso fazer também as interfaces e as classes, aqui dentro de uma biblioteca eu posso fazer o encapsulamento a nível de biblioteca. Então, eu posso trabalhar de diversas maneiras com todos esses modificadores de acesso. Então, eu posso trabalhar com eles, eu posso fazer essas heranças, polimorfismo, mas isso a gente só vai aprendendo na prática, moçada. Tá? Hoje a gente vai começar a trabalhar com isso, mas assim, tem N situações para você entender mesmo o que herda, como que herda. Não é tão simples, tá? A gente tem que pegar, tem que reler, tem que pensar nos conceitos e tentar implementar esses conceitos para entender. Eu gostaria aqui de dar um exemplo de cada situação, mas a gente não consegue, né, em função do tempo. Então, vou trazer alguns exemplos para vocês. Aqui nós vamos falar um pouco dessas modificações que você tinha que fazer no projeto, né? Organizar o projeto utilizando estruturas de pacote, é uma das possibilidades. Criar modificadores de acesso que sejam adequados aos atributos e os métodos. Criar de forma adequada os métodos getters e setters, tá? Para os atributos. Utilizar o conceito de herança e a sua aplicação. Sobrescrever os métodos toString e equals. Algumas formas aí que a gente tem de modificar aquilo que nos foi dado, né, do robô, de toda a contextualização. Quando a gente estava falando de robô, ele deu algumas sugestões e a gente pode trabalhar com isso. Tá? Agora nós vamos ver um pouco mais do polimorfismo. Tá? Vamos só ver mais profundamente, vamos ao quadro. Que no polimorfismo nós também podemos trabalhar com polimorfismo com sobrecarga, permite ter funções com o mesmo nome, funcionalidades, similaridades em classes distintas. Polimorfismo paramétrico permite ter funções com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. E polimorfismo de herança, tá? Que permite a definição de um método em classes herdeiras de uma classe básica. Isso nós estamos falando aí da especialização. Então, nós vamos agora para o computador para trabalhar um pouco desses conceitos, né, que a gente acabou de ver. E nós vamos trabalhar um pouco essa sobrecarga para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, vamos lá ao computador. Aqui eu estou com o Thiago. Deixa eu minimizar aqui. Tá? Nós vamos... o primeiro que nós fizemos, né, que foi esse triângulo com dois construtores, né, só para a gente ver a aplicação do NIL, né, de como funciona.
Agora nós vamos ver a sobrecarga desse método multiplicação, tá? Ou seja, nós vamos trabalhar com a classe multiplicação, só que com N diferenças. Vamos ver como que isso funciona. Deixa eu só achar aqui. Tá aqui. Claro que eu já digitei, né, moçada? O que é mais fácil, né, mais rápido para nós trabalharmos, porque a gente tem pouco tempo. Então vamos voltar lá para o nosso ambiente, nosso compilador. O que eu vou fazer aqui? Opa, se ele me obedecer eu vou ficar mais... Ué, travou o nosso... Deixa eu fechar e abrir de novo. Quero sair. Não, quero cancelar. Opa, vamos lá. Voltou. Tá. Agora eu vou trabalhar com o quê? Com a sobrecarga do método multiplicação. Tá? Então eu chamei essa classe de matemática. Tá? Eu tenho uma estática, eu tenho um método estático chamado multiplicação. Tá? Com que valores inteiros esse multiplicação trabalha? Com o int A e com o int B, ok? Então, a multiplicação, não faz a multiplicação de um número vezes outro número. Então, o que ele vai retornar para nós? A vezes, ou multiplicados, por B. Ótimo. Então, aqui eu tenho dois valores, posso multiplicá-los. Agora, como que a gente faz essa sobrecarga? Tá? Eu vou trabalhar, veja, ele chama-se multi. Tá? O método, ou seja, o que ele faz é multiplicar dois números, um int A e um int B. Agora, essa sobrecarga é o quê? Eu estou declarando static, só que não int mais, estou declarando double. A minha multiplicação vai ser feita em números não inteiros mais declarados como double. Então aqui continua sendo o nosso método multiplicação. Ele vai fazer o quê? A multiplicação de dois números. Só que agora esses dois números não precisam necessariamente ser inteiros. Eles podem ser double, ok? E o que vai retornar? A mesma multiplicação. Eu, na verdade, eu estou fazendo só a sobrecarga do método. O método é multiplicação, ele vai sempre multiplicar. Agora, o que ele vai multiplicar é diferente. A forma como ele vai trabalhar, né, os argumentos que são passados ali para ele são diferentes. Mas meu método continua multiplicando. Tá? Então, vamos lá. Agora, mais uma forma eu declaro como static double, o método multiplicação, só que agora eu quero multiplicar três números. Posso fazer isso? Posso. Eu tenho aqui A, eu tenho double B e double C. O que eu vou retornar? Eu vou retornar uma multiplicação de A vezes B vezes C. Então eu vou pegar três números e fazer esta multiplicação. Então aqui a nossa main, né, declarei public static void main, tá? Começamos. Eu quero que ele imprima o quê? Primeiro eu quero testar dois números inteiros, né? Matemática.multi, o número, eu estou passando o número 5 e o número 3. Então ele vai fazer a multiplicação do número 5 vezes o número 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Tá? Agora, eu não tenho mais números inteiros. Eu tenho 3,2 e o meu B será 4,1. Eu também quero continuar multiplicando, só que agora eu vou multiplicar 3,2 vezes 4,1. Ótimo. Ele vai ter que fazer, né? Ele vai fazer essa... A minha quarta resposta está aqui, ó. Multi 1,4 vezes um número inteiro vezes um número
decimal, posso fazer? Posso. Vai reconhecer? Vai. Quanto que é 1,4 vezes 2 é 2,8. Né? Por exemplo, aqui, quanto que é 5 vezes 3, moçada? 15. 3,2 vezes 4,1 eu não sei quanto que é. Tá? Vamos esperar o computador fazer. 1,4 vezes 2 dá 2,8. E esses valores que eu passei, 4,5 vezes 5,2 vezes 2, são 3 valores. Eu também não dei essa possibilidade no meu método, eu não estou fazendo a sobrecarga desse meu método, sem dúvida nenhuma. Então, fiz, vamos mandar vamos ver se vai executar. O que ele tem que dar de resultado? Bem, o 15, então a primeira multiplicação deixa eu deixar aqui na tela, eu passei como argumento 5 e 3. 5 vezes 3, 15, ótimo. 3,2 vezes 4,1, a multiplicação desses dois argumentos dá 13,2, tá? Ele que me respondeu porque eu não fiz. Esse aqui a gente já tinha feito, né? 1,4 vezes 2 dá 2,8, tá? E agora esses três números, A, B e C, né? 4,5 vezes 5,2 vezes 2 dá 46,80004. Então, vocês viram que eu utilizei o mesmo método, que era a multiplicação, ou seja, ele tem o mesmo nome, ele está fazendo a mesma operação, né, a mesma operação de multiplicação, tá? Sem dúvida nenhuma. Porém, estamos trabalhando aqui de outra forma. Né? Ou seja, a gente sobrecarregou aquele método, a gente fez uma sobrecarga do método. Então, na programação orientada a objeto, ela permite isso? Sim, ela permite isso. Inclusive, isto tem um nome, né? Porque eu estou fazendo a sobrecarga de um método. Que método? O método multi. Tudo vai ser multiplicação. Ali nós falamos na definição, temos funções com o mesmo nome, funcionalidades similares e classes distintas. Tá? Então, nós podemos fazer isso? Podemos. Né? Nós temos aqui o mesmo nome, né? O static double. Então, essa sobrecarga é extremamente importante nós entendermos. Né? Por quê? Porque nós conseguimos trabalhar, não tem esse problema na linguagem Java da gente não poder fazer os mesmos nomes, né? E eu não mudei nada, eu mudei o quê? Eu mudei apenas os parâmetros, tá? Eu continuei escrevendo multi, só mudei o que tinha ali dentro. Agora, a gente vai fazer um exemplo de encapsulamento. Quando nós falamos de encapsulamento, né, e nós nesses novos nesses modificadores de acesso, né, aquele público, privado, ou protegido, né, que eu falei já para vocês, quando nós fazemos esses reaproveitamentos, o que eu quero? Eu quero fazer, por exemplo, se eu estou numa conta, né? Eu sou responsável por fazer o saldo, tá, da pessoa. Se a pessoa deposita um valor, né, eu vou dizer que o saldo dela, ela está investindo numa poupança, vamos dizer que ela deposita na poupança. Se ela depositou na poupança, essa poupança vai render. Então, se ela depositou R$100, se eu disser que haverá mais 10% desse valor por mês, então o saldo dela será 110, ok? Mas o que eu vou fazer com esse saldo? Eu não quero que a pessoa, todos os outros programadores, vejam esse saldo, né? Então, eu vou fazer uma classe privada desse saldo. Esse é um exemplo, né? Agora,
nós vamos encapsular tudo isso, né? Ou seja, vamos encapsular nossa classe, né? Isso eu dei um exemplo de saldo, né? Mas eu posso pegar outras declarações, né? Só que eu vou fazer elas encapsuladas, tá? Ou fazer que o único meio que eu consiga alterar os atributos nela contidos sejam através dos seus próprios métodos. Então, vamos ver como que funciona isso. Então, deixa eu... Tá aqui, só um pouquinho, moçada. Vamos ver se eu deixei. Eu já digitei. Nós vamos criar uma classe conta, né? Vamos fazer esses depósitos, vamos trabalhar um pouco com esse get, esse set, né? Então, nós deixa eu copiar aqui, nós vamos trabalhar com isso, só um pouquinho. Deixa eu entrar lá no nosso compilador. Opa, acho que eu já tinha copiado aqui. Então, eu criei o meu public class conta, né? Agora eu vou dar os atributos, né, dessa conta, que é o private saldo, double, né? Eu quero trabalhar com double, o saldo igual a 0. Private string nome, esse saldo pertence a uma pessoa. Eu tenho uma declaração de métodos, né? Os métodos, o deposita, por exemplo, que eu sou responsável pelo módulo deposita, né? E esse módulo vai render, né? Vai render o quê? Ele vai render 10% ao mês, por exemplo. Então, esse saldo é igual a saldo mais valor vezes o 10%. Tá? Eu posso declarar aqui um public double get saldo e return de saldo. Eu falei para vocês que a gente vai ver na próxima aula mais especificamente esse disso, né? Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou falando de determinada pessoa, estou trabalhando, né, com o nome e a pessoa vai ter um saldo. Então, get saldo daquela pessoa. Agora, o set nome, né? O set nome, quando eu falo que aquele saldo pertence a uma pessoa, esse nome vai ser igual a N. Então, eu estou criando, estou declarando aqui vários métodos. Né? Então, vamos lá, return o nome. Então, aqui eu fiz o quê? Eu declarei, na verdade, o saldo. Eu criei um get saldo, um set nome, né? Vou fazer um get nome também. A gente vai trabalhar um pouco mais com esse set e esse get, né? Que se eu quiser obter o saldo, nós não poderíamos utilizar diretamente o valor de algum atributo chamado saldo, né? Porque ele é privado. Então, como eu trabalhei aqui, eu posso continuar. Então, nós temos quando a gente fala desse get saldo, aqui, ó, eu falo desse get saldo, é o nosso chamado getter, que é um método que foi feito com o intuito de retornar um valor de um atributo privado, tá? Então, eu uso esse getter, né, que é o método getter, mas a gente utiliza o get. E o set, o que é esse set nome? Tá? O setter, que ele é um método com o intuito de alterar o valor de nosso atributo privado. Então, o nome, né, nós conseguimos alterar.
Então, public string, get. Agora, eu vou trabalhar com essa minha classe, né, a conta em si. Eu vou criar conta, são duas pessoas distintas, né? Conta C1 vai pertencer a uma pessoa. Aqui eu instanciei com new conta. A conta C2 vai ser de outra pessoa, né? Então essa conta vai pertencer a alguém. Então criei, daí eu vou definindo o nome de ambas aí pelo set. Então o C1, o nome, né, associado à conta 1 vai ser o fulano da Silva. O nome associado à conta 2 vai ser o Beltrano. E eu deposito o C1, o nosso fulano da Silva vai depositar 100 e o nosso Beltrano da Silva vai depositar 200. Agora a gente pode mostrar aí o nome, né, e o saldo que a pessoa tem nesta conta. Vamos ver, a princípio tudo está declarado como deve ser. Ver se ele vai dar, se ele vai conseguir executar. Ó, o que ele fez? Ele fez aquele cálculo C1, nome fulano da Silva. O saldo, ele já fez aquele valor lá vezes 10%, então 10% de 100 é 110, então o saldo nesse momento é esse. E o C2, a conta número 2, pertence ao Beltrano da Silva. O saldo é 220, porque 10% de 110 é 220. Tá? Então, ele fez realmente, funcionou, né? Aqui o get e o set, apesar da gente não ter visto tantos detalhes, tá? Mas eu declarei tudo isso, por quê? Porque eu não quero, dessa maneira aqui, só nessa classe conta aqui que eu vou ter esses acessos, só eu que vou saber os valores desses acessos, ok? Então, só deixa eu... Deixa eu só copiar para cá. Beleza. Então, vou também fazer uma pergunta para vocês aí, pensarem um minuto. Será que vocês conseguem estruturar algo que seja em PO com essas duas aulas? Vocês entenderam o que é um objeto? Agora nós estamos começando a trabalhar aí com os se, então, se não. Não é fácil, moçada, tá? Não é fácil, não é uma linguagem como outra qualquer e não é simples. Então, só vou pôr a pergunta para vocês refletirem. Montar estruturas em PO, tá? E agora, estou voltando em vez de ir para frente. Então, recapitulando agora, só fazendo o desfecho da nossa aula de hoje, nós vimos aqueles construtores. Construtores são criados através da palavra new, né? Então, eu estou aí trabalhando com os construtores. Nós vimos a sobrecarga. O que é sobrecarga? É usar o mesmo nome daquele método, só que os argumentos são bem diferentes. Então, eu posso ter lá meu método multiplicação. O que ele vai fazer em si? Qual a ação que a multiplicação faz? Ele pega 1, 2 ou 3 números e faz a multiplicação. Então, eu posso fazer a multiplicação de 2 números, posso fazer a multiplicação de 3, depende do que eu desejar. Tá? E posso fazer a multiplicação de números inteiros, porque eu defini 2 inteiros, eu defini 2 doubles, eu posso, nos doubles se incluem os inteiros, então eu posso trabalhar com toda essa parte. Vamos voltar ao quadro. As estruturas de decisão
controle e repetição em Java, né, que são as estruturas aí para nós montarmos tudo que nós conhecemos, né, todas as condições, todo o fluxo que a gente vai acompanhar. Se for verdadeiro, eu vou fazer isso; se não, eu vou fazer aquilo. Então, todos esses fluxos, né, seja com os ifs, nós temos depois os controles de repetição. Então, nós temos que pensar qual que é a melhor solução daquele problema, tá? Para utilizar essas estruturas. E por último, a gente fechou aí com a reutilização das classes em Java. Então, moçada, era isso que eu queria trazer. Vocês têm que voltar nos conceitos, têm que estudar e têm que trabalhar na prática. Então, até a próxima aula.